eventos científicos, as reuniões científicas desse biênio. Eu gostaria de chamar para a mesa a Wilson Moreira. Boa noite. O tempo é curto, nós temos 3 colegas. Eu não sei se podíamos dizer de matriz psicanalítica diferente ou se dedicados a linhas de pensamento psicanalítico diferentes, mas quando Valéria me convidou para coordenar a mesa e eu ouvi os nomes dos colegas que participariam, achei muito interessante. Não só para hoje conversarmos um pouco sobre a visão que eles têm do trabalho do Steiner e do Britton, mas como uma efetiva e real preparação para um diálogo de diferenças que nós esperamos que também aconteça durante o evento, no dia 5 e 6 de abril. Então vou convidar para compor a mesa Aloísio Augusto da Abreu, Fernanda Marinho e Miguel Calmon. Em movimento contínuo, como o tempo urge, eu vou passar a palavra ao primeiro dos 3 apresentadores. Eu escolhi a ordem alfabética, então vai caber ao Aloísio Abreu. Boa noite para todos. Eu quero agradecer aos organizadores essa oportunidade, que deu trabalho, mas foi interessante, Eu tomei contato com uma forma mais próxima, né, com esses 3 autores, com esses 2 autores. Foi muito interessante, mas ao mesmo tempo bastante complexa, né? Imagine que eu consegui coletar 4 volumes desses autores: Complexo de Édipo hoje, do Stanley Britton, Refúgios Psíquicos, Organização Patológica e Psicóticos, Pacientes Neuróticos e Borderlines, O Colapso do Narcisismo, Deliceirismo, Embaraço e Vergonha em Organizações Patológicas da Personalidade, Crença e Imaginação. É claro que eu não dei conta disso, né? É óbvio, né? Desejei conhecê-lo, principalmente esse livro, Crença e Imaginação, do Britton. Ele vai, pelo menos no título, não conheci o autor, o trabalho em si, ele vai de encontro muito uma coisa que eu penso com relação, eu vou até falar aqui depois dela, sobre identificação projetiva. Eu acho que ele chega lá. Não vou falar sobre todos esses trabalhos, não somente por uma questão de tempo, mas principalmente por não os conhecer. Vou me limitar a falar sobre uma das questões bastante exploradas e discutidas atualmente desde Freud com reação terapêutica negativa, que é o impasse analítico, não desenvolvimento do pensamento simbólico, pacientes operacionais, pacientes de difícil acesso, refúgios psíquicos, distúrbios narcisistas da personalidade, etc. Então você vê que tem uma opção de nomes, né? Mas eu creio que todos esses títulos falam da nossa impotência frente a esses pacientes, né? Os agrupo aqui, pois penso que todos tratam da mesma questão, baseados em observações particulares sobre mecanismos específicos de cada paciente, com palavras e referências teóricos distintos, mas tendo em comum as situações de impasse no processo analítico. Chamou-me a atenção, com relação aos trabalhos que eu pude ter acesso do Britton e do Steiner, como a importância que esses autores estão dando ao ambiente de forma bem mais clara e decisiva do que os autores da escola kleiniana. O tempo todo eles sublinham bem a importância do ambiente. Igualmente, conceitos muitas vezes abstratos, ou mesmo tidos como místicos, são tratados de forma simples, com um grau menor de abstração, demonstrando trabalhar com intervenções divididas na clínica e não no laboratório de elucubrações mentais dos analistas. Eu achei isso também uma coisa bastante interessante, como é uma visão clínica, não tem muitas metáforas antropomórficas, entende? A coisa é bem objetiva. O trabalho de Stern, Refúgios Psíquicos,
foi por mim escolhido por ter muitos pontos em comum com autores que me são muito simpáticos e dos quais tenho algum conhecimento de suas ideias. Neste artigo, Stern, a partir de sua experiência clínica, com uma abordagem craniana, usando os conceitos de posição esquizoparanoide e depressiva, focaliza aqueles pacientes que se mostram aprisionados em seu mundo interno. Steiner cria o conceito de refúgio psíquico para mostrar situações geradoras de impasse no progresso de processos analíticos, dando ao analista a sensação de que o paciente encontra-se fora de contato, criando sérios problemas técnicos para o analista. Observa que o retraimento, aliás, eu acho que a palavra retraimento deixa muito mais claro o que ele chama de refúgio. O retraimento, isso que ele chama de refúgio, foi traduzido como refúgio, retraiment em inglês, me lembra muito a situação do caramujo. Quando você toca, ele se retrai. Eu acho que é o que acontece com esses pacientes. Você toca, eles como caramujos se retraem. Observa que o retraimento pode ser temporário, contudo torna-se mais perigoso quando indiscriminado e excessivo. Apesar de se considerar como uma forma de resistência, fornece aos pacientes uma área de relativa tranquilidade e proteção contra tensões, quando qualquer contato significativo com o analista é visto como uma ameaça. Para Stern, esta forma de resistência, que parece não estar ligada ao recalque, eu acho isso importante também, ligado ao recalque, mas a mecanismos mais primitivos, geradores do refúgio, que chamou de organizações patológicas da personalidade. Há o objetivo de isolamento, de negar a realidade, na tentativa de fugir da angústia. As organizações patológicas servem para conter, neutralizar, controlar a destrutividade primitiva, seja qual for a sua origem. Essas organizações são vistas tanto como manifestações de destrutividade, como outros autores já veem a inveja como secundária a falta. Não dá para se chegar a uma conclusão. Aí vai ser uma questão de fé de mais ou fé de menos, né? Não tem outro jeito. Viu o narcisismo como Rosenfeld viu o narcisismo destrutivo como consequência da incapacidade de ver a separação com o objeto, reconhecer a dependência deste e a inveja que possa acarretar em relação à importância do objeto. Posteriormente, publicou um livro Impasse e Interpretação, onde o tema do impasse e narcisismo é melhor explorado, sem contudo abandonar a ideia de ser um narcisismo uma defesa contra a inveja, como Klein é ligado ao instinto de morte. Contudo, nota-se uma maior ênfase ao ambiente, como nos trechos. Aqui eu vou ler um trecho que, se vocês conseguirem guardar isso, vocês vão ver que é muito parecido, é outra coisa que eu também acho uma lástima, mas é difícil. Se esses autores se juntassem, não com seus narcisismo um pouco mais abaixados, não quisessem ser originais, cada um no seu modo, eles iam se entender muito bem. Isso aqui, quem conhece a teoria de Burrut, vai ver o que ele diz aqui com relação ao grandioso self e o objeto idealizado. No entanto, é bom lembrar, isso são palavras dele no livro dele, do Rosenfeld. No entanto, é bom lembrar que as fantasias onipotentes tiveram origem na primeira infância, numa época em que o indivíduo se sentia indefeso, pequeno, incapaz de enfrentar a realidade do nascer e todos os problemas relacionados com ela. A partir do nascimento, ele não só constrói uma fantasia de um self onipotente, Burrut chamou isso grandioso self, mas também criador de formas onipotentes, a princípio dos objetos parciais, que sempre tiveram presente na realização dos seus desejos, o objeto idealizado. E o Burrut já disse isso antes dele, hein? Foi na década de 60, isso aqui é da década de 70. Nessa situação, a separação, a indulgência excessiva, ou em especial a falta de um ambiente de proteção e contenção, aumenta o desenvolvimento e a persistência de estruturas narcísicas. O Burrut diz quase que idêntico a ele. Isso está na página, quem quiser conferir, 5 minutos e danou-se.
página 121 do livro Empate e Interpretação. Sobre a técnica com esses pacientes, idem. É preciso entender primeiro que o paciente se sente impotente e completamente alheio ao que está acontecendo, e que, portanto, não há em insistir que o paciente está resistindo ou quer reter informações. Isso eu acho muito importante na técnica desses pacientes. Não interpretar isso como uma resistência, como uma oposição ao tratamento, né? Pele fina, pele grossa popular, eu acho que quem conhece Rosenfeld conhece bem essa ideia. Outro autor que eu achei muito interessante com a ideia é o Winnicott. No trabalho dele, Retraimento e Regressão em Pediatria e Psicanálise, de 54, e outro trabalho de 67, Comunicação e Falta de Comunicação, levando ao estudo de certos opostos em um ambiente e o processo de maturação. Onde, nesse segundo trabalho, esse tema surge mais claro, né? O eu privado não se comunica e, ao mesmo tempo, querendo se comunicar e se encontrar. Quer dizer, essa ambivalência que é própria desse tipo de paciente, né? E ele diz de uma forma, uma coisa muito interessante, que eu acho que, se a gente segue aqui guardando isso, eu acho que é até uma atitude de respeito para com esses pacientes. A comunicação silenciosa está relacionada ao conceito de narcisismo primário. Aí é outra dificuldade de conciliação do narcisismo, porque para Melanie Klein o ego vem desde o nascimento, né? Para o Freud, o narcisismo primário ele vem depois. Aqui o ego de fora é narcisismo primário, apesar de toda a ligação dele com Melanie Klein, né? Na prática, há algo que precisamos deixar para o nosso trabalho: a não comunicação do paciente com uma contribuição positiva. Eu achei essa observação do Winnicott muito importante, né? Com a não comunicação como algo positivo. O narcisismo é de todos os autores como o âmbito da questão na situação com paciente de difícil acesso. Podemos pensar no narcisismo como um protetor do psiquismo, o integrador da imagem corporal. Ele investe o corpo e lhe dá dimensões, proporções e possibilidade de uma identidade e de um eu. O narcisismo ultrapassa o autoerotismo e fornece a integração de uma figura positiva e diferenciadora. Eu, antes de falar do Kohut, eu vou falar de um conceito que está presente. Como? Tem 5 minutos, está acabando. Superego é fogo, né? Superego funciona. Ainda tem 10 minutos. O conceito de self. O conceito de self, eu acho uma coisa bem palpável, que nós todos podemos perceber em nós mesmos. Em situações como quem não teve uma decepção amorosa. Nesse mesmo momento que você tem a decepção amorosa, qual a imagem que você tem de você? Que você perdeu algumas funções do self. Nunca mais vou conseguir ter uma pessoa como fulano. Nunca mais vou amar alguém como eu amava fulano. Nunca mais vou ter momentos de tanto prazer como eu tinha como fulano. Quer dizer, essa autoimagem, essa noção de si mesmo, que é justamente o self, essa noção de si mesmo, vai para a cucuia, né? De uma outra forma, quando nós temos uma situação de sucesso, quando nós temos uma vitória em alguma situação, como a nossa autoimagem muda, como a nossa autoimagem, a gente se sente mais capaz, se sente mais ousado. Então, eu acho que esse conceito de self, que pode ser uma coisa bem mais superficial do que o conceito de inconsciente, mas que está presente. Vellacott é um estudioso classicista conhecido pelas traduções de Ésquilo e Eurípides, desenvolve a ideia de que desde o início, por ocasião de seu casamento, Édipo sabia de sua verdadeira relação com Laio Jocasta, tendo, no entanto, voltado um olho cego para esse conhecimento. Defende ainda que na peça que acompanha minuciosamente há suficiente evidência de que não só Tiresias, mas também Creonte e mesmo Jocasta sabiam
ou pelo menos desconfiavam de que fora Édipo quem matara Laio e talvez também de que era ele filho de Jocasta, prestes a casar com sua mãe. Assim, cada um dos participantes do drama, por suas próprias razões, volta um olho cego para a verdade e sobre ela estende uma capa encobridora que perdura por 17 anos até que a praga denunciadora se alastre sobre Tebas. O mecanismo que Steiner descreve se caracteriza pelo cegar-se parcialmente para a realidade psíquica e ou externa, permitindo que algo seja simultaneamente conhecido e não conhecido. Édipo sabia e não sabia, assim como os personagens de seu entorno, que entram em conluio inconsciente de forma perversa para evadir-se da verdade. Seria uma forma de defesa relacionada às perversões. Reconhecemos aí o trabalho de Freud sobre o fetichismo, podendo levar a distorções e representações enganosas da realidade, caracterizando, segundo Steiner, um tipo particular de organização patológica, que os elementos se mantêm unidos por meios perversos. Esta organização patológica pode funcionar primariamente como uma defesa contra a dor psíquica de sentimentos depressivos, e, em particular, contra a experiência de culpa. O destino de Édipo, a cegueira e o exílio, quando ele tenta se despir da máscara e aceitar a realidade psíquica e a culpa consequente, alerta para os perigos do trabalho analítico nessa área. Estes, os perigos do trabalho analítico, ou melhor, do próprio método psicanalítico, são um fator inerente aos fenômenos observados por Bion, que ele refere no trabalho Arrogância. Eu vou passar a falar sobre o trabalho de Bion, na análise de pacientes em que são ativos mecanismos psicóticos, que se anunciam pela ocorrência no material de alusões esparsas, sem correlação mútua, à curiosidade, à arrogância e à estupidez. Dispersão esta que é indício de que um desastre psicológico ocorreu. Este é o tema desenvolvido por Bion em seu artigo acima referido sobre a arrogância. Assim define o termo arrogância. É possível ter uma indicação do significado que desejo conferir ao termo arrogância se recorrermos à hipótese de que, na personalidade em que predominam os instintos de vida, o orgulho se converte em respeito a si mesmo. Predominando os instintos de morte, o orgulho se transforma em arrogância. A história que se insinua em meio às ruínas psíquicas reúne os seguintes elementos do mito de Édipo. A esfinge que propõe um enigma e se desfaz quando este é decifrado. O profeta cego Tiresias, que insiste em demover Édipo de sua busca pela verdade. O oráculo que instiga esta busca. E, concluída a busca, o exílio e a cegueira do rei. Elementos esses que se encontram no próprio método psicanalítico. A curiosidade como fator intrínseco à investigação psicanalítica e o objetivo implícito da psicanálise de buscar a verdade a qualquer preço. Bion alude aos ataques desferidos pelo paciente ao ego para evitar o contato da realidade odiosa ligada ao crime sexual. Mas há outra vertente insuportável da realidade que está associada à capacidade do analista de, no exercício da curiosidade, em sua busca pela verdade, ousar abrigar aspectos ejetados da personalidade do paciente, a identificação projetiva, sejam eles quais forem, mantendo ainda assim o equilíbrio e a capacidade de pensar. Na personalidade em que predomina o instinto de morte, esta atitude se transmuda em arrogância. O desastre ocorrido diz respeito à rejeição pelo objeto da identificação projetiva como meio de comunicação. E aqui é importante porque eu acho que é complementar ao que o Aloysio falou da identificação projetiva só como um meio de descarga, não é? E aqui nós vemos, e esses autores, eles levam em consideração justamente
a identificação projetiva como meio de comunicação. E, portanto, então é uma rejeição pelo objeto da identificação projetiva como meio de comunicação e, portanto, a destruição de importante elo de ligação, instalando-se um superego primitivo que coíbe o uso da identificação projetiva. Na relação analítica, o analista ou o paciente com ele identificado, ao usar a comunicação verbal, é sentido como um objeto obstrutor, que, através de várias modalidades de estupidez, desfere ataques destrutivos e despedaçadores a essa forma primitiva de comunicação, precursora mesmo da comunicação verbal, impedindo qualquer contato criativo do par. Já Steiner é de um colono que vai surpreender e fazer-nos defrontar com a arrogância de Édipo, que comembia os consultórios. A minha hipótese é de que falha a cultura como continente. Em todas as descrições da sociedade atual, são ressaltados os fatores que se opõem à prática clínica psicanalítica. Não vou aqui discorrer sobre eles, apenas uma frase deixo registrada. É do artista plástico Luiz Áquila. A sociedade atual não se interessa por processos, mas sim por produtos. E